A palavra com o pastor Alex Esteve. Amém. Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, os irmãos podem sentar-se. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a Deus por esta riquíssima oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui pela primeira vez em São Bernardo do Campo e aqui nesta reunião tão especial, tão importante da Assembleia de Deus Ministério São Bernardo do Campo, conhecendo não apenas irmãos que congregam aqui na cidade, mas também em várias partes do Brasil. Eu transmito aos amados irmãos uma saudação do pastor Valdomiro Pereira da Silva, presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia e presidente da Assembleia de Deus em Salvador, é o meu pastor, com quem congregamos ali na sede da Liberdade. É um prazer muito grande estar aqui a convite da igreja, sabendo que é uma responsabilidade muito grande. O pastor Sérgio Bernardes nos confiou esta oportunidade. Eu sei, pastor, que é algo muito especial, uma reunião para obreiros aqui da igreja, das congregações da cidade, da região, mas também do país inteiro. Então eu agradeço a Deus por esta honra, por este privilégio que o Espírito Santo nos concede, usando o servo do Senhor para nos convidar. Agradeço e estou com temor e tremor diante do nosso Deus para fazer isto. Agradeço aos irmãos, pastor Marcos Del Rey, o irmão Passarinho, a família do irmão Moisés, irmã Tânia, a Laura, o João, que tem nos recebido e nos ajudado muito em todas as nossas necessidades. Essa igreja é linda, é uma igreja da qual temos ouvido falar. Eu me refiro não simplesmente às instalações físicas, que também são lindas e aconchegantes, mas eu me refiro à noiva do Cordeiro que se reúne neste lugar. É uma igreja na qual o pastor Claudionor Correia de Andrade, nosso amigo, congregou por um tempo. Hoje ele mandou um áudio para mim com aquela voz bonita dele, irmão Alex, né? E mandou a paz do Senhor para todos os irmãos. Pastor Claudionor de Andrade ama esta igreja. Quando ele fala em São Bernardo do Campo, realmente a gente percebe a alegria na voz e no seu olhar também. Meus amados e queridos irmãos, nós teremos aqui hoje um tempo generoso da parte de Deus. Como foi dito ontem, eu não tive condições de chegar aqui. Parece que a restituição da bagagem demorou mais do que o voo de Salvador para cá, mas acontece, é assim mesmo, e nada foge da direção de Deus, que é soberano e controla todas as coisas. Se Ele controla a história universal e o mundo e tudo que existe, como não controlará as nossas vidas em particular, não é assim? Então é Deus quem nos controla. Estava aqui ouvindo a orquestra. Lá na nossa igreja eu canto os hinos com a orquestra e olhando aqui para um maestro tão expressivo, eu fiquei pensando, realmente, a gente tem que olhar para o maestro, né? O maestro é Jesus e nas nossas vidas temos que olhar sempre para Ele para não perdermos o ritmo, a melodia, a harmonia, o compasso. E lá cantamos com a orquestra e a maestrina fica controlando ali as fermatas. Eu não sei onde é que o maestro está agora, não estou visualizando, está ali, e às vezes eu gosto de estender a voz no final, mas quem controla é a maestrina, não posso ser eu. E aí eu aprendi que tem que olhar sempre para ela, e a hora que ela mandar eu parar, eu paro. Tem hora que ela deixa prolongar um pouco mais, que ela sabe que a gente gosta de soltar a voz. Mas, meus amados irmãos, é assim também na vida cristã. Precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E esse é o tema exatamente dessa reunião. Nessa parte da exposição da Palavra de Deus, o tema separado é basicamente o tema das Escrituras. O triunfo de Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. O triunfo de Cristo, o Filho de Deus, Salvador e Senhor da Igreja.
É o tema da Bíblia, louvado seja o Senhor. E meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, os irmãos podem permanecer sentados, do versículo 13 ao versículo 20. Nós iremos aglutinar a palestra de ontem com a palestra de hoje, por isso o pastor generosamente nos deu um pouco mais de tempo. Espero não cansar os irmãos, mas com a ajuda do Espírito Santo, ajustar as duas palestras numa só, e ele nos ajudará nisso. E amanhã falaremos de Jesus como Senhor. Hoje, Jesus como Filho de Deus e Jesus como Salvador. Colossenses 1, de 13 a 20. Um passarinho me contou, não é um passarinho comum não, foi o irmão Raimundo Passarinho, não é assim o nome dele? Ele me contou que os irmãos aqui gostam de Bíblia, né? Amém. Eu não vim voando com ele não, viu, irmãos? Ele veio dirigindo no limite da velocidade normal da estrada, mas vim voando nas boas histórias que ele contava e nos edificando ali com a palavra de Deus, conforme Deus nos permitiu. Colossenses 1, de 13 a 20, todos encontraram? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, a passagem que nós lemos é um texto referencial, ou seja, de referência obrigatória, quando se trata de cristologia, que é a doutrina de Cristo, é a parte da teologia sistemática, é a parte do panorama das doutrinas cristãs que se dedica a falar de Cristo, a sua pessoa e a sua obra, a natureza divina e a natureza humana, o seu poder, a sua encarnação e a sua glória. E quando nós falamos de teologia sistemática, estamos falando de tudo aquilo que a Bíblia diz acerca de determinado tópico. Por isso eu separei um material que os irmãos receberão. O pastor Sérgio designou alguém para distribuir para todos os que quiserem gratuitamente um material de 30 páginas, em que nós temos os 3 esboços para as 3 palestras, que estão sendo ajustadas para 2, mas são 3 esboços, cada um de uma página, 3 esboços expandidos numa apostila, um documento com muitas referências bíblicas acerca de Jesus como Filho, que eu extraí de uma bibliografia que eu ali menciono, que eu fiz especialmente para São Bernardo do Campo, especialmente para trazer aqui para os irmãos, além dos estudos que tenho feito acerca de genealogias, e esse material já vai servir para o livro que tenho produzido. Então São Bernardo do Campo já se insere nessa história do livro, porque eu sempre vou lembrar que quando busquei aquelas referências sobre Jesus como Filho, eu estava me preparando para vir para estas reuniões aqui com os irmãos. E tem também aí uma tabela que os irmãos vão receber, todos os interessados, com todas ou várias das heresias que infelizmente se levantaram nos primeiros séculos contra a pessoa, a obra e a doutrina de Cristo. Mas isso é para os irmãos estudarem em casa, com calma, no aconchego dos seus lares. Mas aqui, o que eu quero destacar
é que quando se trata de teologia sistemática, teontologia, que é a doutrina do ser de Deus, cristologia, doutrina de Cristo, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo e assim por diante, nós precisamos buscar tudo o que a Bíblia diz sobre os tópicos. Porque a palavra de Deus é a baliza da nossa fé. É a palavra de Deus divinamente inspirada, inerrante, infalível, suficiente, autoritativa, perfeita, absoluta, verdadeira, compreensível, sempre atual, eterna e apta para salvar. Ela é quem nos orienta em todas as coisas. Por isso, tive o cuidado de separar muitas passagens bíblicas, para que saibamos não aquilo que um de nós pensa ou que alguém disse, mas aquilo que a palavra do Senhor nos orienta a crer, pensar e fazer. Meus amados irmãos, cristologia, doutrina de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Colossenses, ele estava muito ocupado em rebater uma heresia. Colossos não era uma cidade importante. Colossos certamente era a cidade menos relevante do ponto de vista político, social e econômico dentre as cidades que receberam cartas de Paulo. Colossos tinha sido importante porque ficava na rota comercial de Éfeso, que era mais significativa que ela na região. Mas depois a rota comercial mudou para Laodiceia e Hierápolis e Colossos perdeu o seu vigor, a sua pujança. Tinha sido uma cidade gloriosa e na época do apóstolo Paulo era uma cidade que não tinha grande glória ou poder. Mas ali surgiu um problema, uma heresia, e o apóstolo Paulo precisava rebater, refutar, aniquilar aquele falso ensino. E basicamente, em razão de uma mistura de superstições, porque ali era a região da Frígia, e eles eram, os frígios, supersticiosos. E havia uma mistura com o legalismo judaico, o ascetismo, e em Colossenses Paulo fala daquela regra, não toques, não proves, não manuseis, e queriam guardar sábado, lua nova, meses, dias e anos, semelhantemente ao que acontecera ou aconteceria com as igrejas da Galácia. Um legalismo judaizante, um ascetismo, aquela história de não crer em Cristo, mas sim nas práticas de oração, de jejum, como se elas fossem mediadoras da salvação. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Essas práticas podem ser importantes, mas não substituem a pessoa de Jesus. Então havia ali um legalismo, e eles misturavam com crendices populares, e o gnosticismo era embrionário. Gnosticismo que vai crescer no segundo, no terceiro século, e perseguir a igreja até hoje, com outros nomes. E basicamente a crença daqueles irmãos num gnosticismo ainda incipiente, ainda nas suas origens, ensinava que Deus não pode ter contato com a matéria, porque o mundo superior é o mundo das ideias, é o mundo ideal, é o mundo do espírito, e as coisas terrenais, as coisas materiais são inferiores, então Deus não poderia jamais encarnar. Com o passar do tempo, criou-se o docetismo, a ideia de que Jesus não veio em carne, mas ele parecia estar em carne, justamente pela premissa equivocada de que Deus não poderia ter contato com a matéria. Deus não tem contato com o pecado, mas foi ele quem criou a matéria. Também o adocionismo, uma heresia segundo a qual Jesus era um homem comum que foi adotado no batismo no Rio Jordão e abandonado na cruz. Ele teria sido adotado por Deus, mas o docetismo e o adocionismo surgem a posteriori, surgem depois. Essa heresia em Colossos estava no seu início, e o apóstolo Paulo rebateu liminarmente. E eles começaram a pensar que entre Deus e os homens existem tronos, dominações, principados,
potestades que seriam intermediários, e Jesus seria apenas uma dessas potências. Então, Jesus não tinha a preeminência naqueles corações. Ele não enchia o pleroma, ou seja, a plenitude do universo. Não estaria ele acima de tronos, dominações, principados e potestades. Ele seria uma das infinitas emanações ou fluidos de Deus. Paulo não tinha ido a Colossos. Epáfras, provavelmente, como temos evidências internas da carta, foi quem plantou a igreja, mas Paulo não se fez de rogado, ele rebateu logo aquela heresia. E quando nós lemos Colossenses 1, de 13 a 20, ou o seu contexto imediato também, precisamos comparar com Efésios 1, de 3 a 14, são textos gêmeos, são textos siameses, que precisam ser lidos e estudados conjuntamente. E nós observamos, meus amados irmãos, nesse contexto histórico de combate a uma seita que estava na sua origem, que o apóstolo Paulo eleva o seu coração a Deus para buscar a melhor maneira, a maneira perfeita de dizer a verdade, rebatendo toda forma de pensamento distorcido. Mas falando agora de Jesus Cristo como o Filho de Deus, queria que os irmãos olhassem para o versículo 13, quando ele diz: Ele quem? Deus Pai, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado. Para o reino do seu Filho amado. No versículo 15, o qual é imagem do Deus invisível. Imagem tem a ver com o fato de que, como Adão, a imago Dei do latim, como Adão pecou e ele devia ser a imagem de Deus na terra, dominando tudo conforme os preceitos divinos, como ele pecou, agora a imagem de Deus em nós seria e é restaurada na pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Em Colossenses 2,9 está escrito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Hebreus capítulo 1, nos primeiros versículos, nós observamos que ele é a exata expressão do ser de Deus. Jesus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são a Trindade. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito é Deus. Nós somos trinitários, louvado seja o Senhor. Ele, Deus Pai, nos tirou, é passado, já aconteceu, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, é no pretérito perfeito, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Os gnósticos disseram por muito tempo que essa progressão era devagar, por meio da leitura de livros. Isso ainda era incipiente em Colossos, mas com o passar do tempo, aquela religião de mistério tinha ritos de iniciação. Uma pessoa era iniciada quando lia aqueles livros secretos. É por isso João, me permitam um parêntese, diz sobre filhinhos, sobre pais, jovens, filhinhos ali. Ele está fazendo uma correspondência com os irmãos novos na fé, os jovens, os intermediários, e os pais, os irmãos mais experientes. Só que, na verdade, os gnósticos diziam que há uma unção especial que é para uns iniciados e não para outros. Mas aí João diz: não precisamos de que ninguém nos ensine. Como assim não precisamos de mestre, professor? Não, é porque a unção do santo foi dada a todos, a todos, a todos. A mesma unção foi dada a todos. Ninguém tem uma unção especial, diferente, é unção. Essa história de unção e outros não, como dizem, na verdade é uma só e mesma unção, a unção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. A unção de Deus está aqui, aleluia. Há alguém mais experiente, alguém sim tem mais conhecimento, tudo bem, mas a unção tem a mesma natureza, a mesma substância, o mesmo poder. Cabe a nós buscarmos
cabe a nós pedirmos, cabe a nós orarmos, louvado seja o Senhor. Mas a unção é a mesma. A unção é a mesma, o Espírito é o mesmo, é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só destino, louvado seja o Senhor. Nós somos iguais, independentemente de questão ideológica, política, social, econômica, racial, étnica, cor da pele, origem, vai para lá, vem para cá, é daqui, é de acolá. Jesus é o mesmo, Ele é tudo em todos, louvado seja Deus. É branco, é negro, é amarelo, não importa, Jesus, 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 que nos livra da ira futura, Ele está aqui, louvado seja o Senhor, Ele é quem nos dirige. A unção é a mesma, a unção é a mesma, mas tem gente que pensa diferente. Desde a origem, tem uma unção especial, os gnósticos, porque isso é poder, né, pastor? Não só eu tenho, é poder. E é interessante que aqui ele diz: o qual Jesus é a imagem do Deus invisível. Outra palavra relacionada a filho, o primogênito. No versículo 15, o primogênito de toda a criação. No versículo 18, ele fala primogênito dentre os mortos. Por quê? Primogênito de toda a criação não quer dizer que ele foi criado. É primogênito porque ele é filho, e eu vou explicar porque ele é filho, de toda a criação, porque toda a criação se originou nele, se sustenta nele e dá glória a ele. Não é primogênito porque foi gerado primeiro, não. É primogênito porque ele tem excelência, preeminência, tem a precedência, tem a dianteira, tem as primícias. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Tudo começou nele, tudo se sustenta nele, tudo é para a glória dele. Louvado seja o Senhor. É Jesus, Jesus, Jesus. Então aqui no versículo 18 ele fala, primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque, irmãos, tudo isto vai passar, mas Cristo é o primeiro que ressuscitou para não morrer de novo. Alguém disse que Lázaro recebeu a irreverente bênção de morrer 2 vezes, né? Mas é uma maneira de dizer, ele morreu, ressuscitou, né? Morreu de novo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou em corpo glorioso, glorificado, transformado e transfigurado. Ele é as primícias dos que dormem, o primogênito dentre os mortos, o primogênito dentre muitos irmãos, porque tal como ele é, tal como ele voltou da morte, nós também voltaremos. Aqueles que ficarmos vivos seremos arrebatados, mas aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai e foi glorificado ali. Então, ele é o Filho. E então, irmãos, prosseguindo, eu gostaria de observar algumas ideias gerais sobre filho. Quando se fala de filho, geralmente se fala de geração, origem, não é assim? Geração, origem. Só que nós sabemos que filho não é só isso. Nós sabemos que filho vai muito além disso. Filho tem a ver com relacionamento. Filho tem a ver com identificação. Filho tem a ver com vinculação. Filho tem a ver com pertencimento. Filho tem a ver com solidariedade. Filho tem a ver com compartilhamento. Filho tem a ver com intimidade. Filho tem a ver com comunhão. Filho tem a ver com mesma natureza. Eu tenho 3 filhos. Minha esposa é paulista do Grajaú. A história é longa, se eu fosse contar ia ter que ter um dia inteiro. Minha mulher é paulista, eu sou filho de piauienses, nasci na Bahia. O filho do meio foi concebido em Mato Grosso do Sul, quando eu morava lá, e nasceu na Bahia. O caçula é de Salvador, e a mais velha é mineira. Eu queria ter mais filhos para um nascer no Rio Grande do Sul, o outro nascer aqui, mas aí minha mulher falou, não, tá bom. E aí eu falei, não, mas realmente não teve como, eu queria ter uns 4. Mas eu pensava assim, rapaz, para encher a casa tem que ser 4, eu pensava. Mas aí com 3 encheu de forma muito positiva já. Eu falei, eu acho que tá bom, né? Obedeci, né? Também eu não teria como produzir essa bênção sozinho, né? Certamente não. E aí temos 3 filhos. E graças a Deus os 3 são bonitos, né? E puxaram a mãe. E as pessoas quando vêm falar comigo dizem, falam na minha cara, são lindos, graças a Deus, puxaram a mãe.
E falam na lata, né? Lá na Bahia a gente fala na lata, aqui fala também assim, na lata. Falam assim, liminarmente, que bom, né? Quer dizer, elogiam a minha esposa, mas ao mesmo tempo eu já fico de fora. Mas não, irmãos, a genética é minha também, pode crer. Ou seja, na verdade as pessoas sabem que filho tem a ver com semelhança, né? Filho tem a ver com não apenas origem, filho tem a ver com compartilhamento de identidade, compartilhamento de substância, compartilhamento de natureza. Na apostila que eu mandei para os irmãos, né, que os irmãos poderão receber, nós temos ali, tanto no judaísmo palestinense, lá da Palestina, claro, como também no judaísmo grego, chamado helenístico, do mundo conquistado por Alexandre o Grande, como também no Antigo Testamento, e ainda no Novo Testamento, e no grego clássico, na literatura anterior a Sócrates. A ideia de filho não é só alguém que foi gerado como filho no sentido estrito, aquele que tem o seu genitor, sua genitora. A ideia de filho é ampla. Antigamente podia ser um irmão, um primo, um neto, um parente, não apenas o filho no sentido estrito, mas filho podia ser um aluno, um discípulo, um aprendiz, pode ser alguém amado, alguém querido, alguém precioso, o filho da cidade. A Bíblia fala filho de Belial, né? Filho das trevas, filho da luz, filho do diabo, filho de Deus. Ou seja, é alguém que se parece com. Filho de Belial é o filho da malignidade, alguém que se parece tanto com a malignidade que ele é considerado filho dela. Na literatura sapiencial, ouve, filho meu, não desprezes o ensino do teu pai, a doutrina da tua mãe, né? Filho, o filho do sábio, ele está no caminho da sabedoria. Na palavra do Senhor, filho dá uma ideia ampla de relacionamento, pertencimento, compartilhamento, comunhão, intimidade. Estou sendo claro, meus amados irmãos? Então Jesus é filho, não porque ele não existia. Jesus é eterno, mas ele é filho num sentido muito profundo. Ele é a imagem de Deus. Ele é aquele que, conforme Paulo em 2 Coríntios, faz com que nós vamos sendo transformados de glória em glória, como pelo Espírito, na sua imagem, na imagem do seu Filho. Em Efésios, no capítulo 2, 10, criados em Cristo para a produção de boas obras. Nós fomos criados biologicamente, nascidos de uma mulher, pelo compartilhamento genético de macho e fêmea, mas fomos recriados em Cristo. Louvado seja o Senhor. E a natureza espiritual é nova, porque fomos nascidos de novo. Meus amados e queridos irmãos, essa é a ideia de filho. Na palavra do Senhor nós temos filhos de Deus. Israel é chamado filho de Deus. O Israel como nação, tu és meu filho, meu primogênito, né? Nós temos ali cada israelita como filho de Deus. Os israelitas, não só Israel como um todo, de forma corporativa, coletiva, congregacional, mas os israelitas eram considerados filhos de Deus. Mas ainda os justos eram tidos como filhos de Deus, de maneira especial. Até os seres espirituais, quando diz que em determinado momento os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, ali no prólogo do livro de Jó, algumas pessoas se assustam. Mas Satanás estava no meio. Mas ali não é filho no sentido que Cristo é, jamais. Ali é no sentido de que ele fazia parte da criação, né? Ele fazia parte da estrutura espiritual, porque tudo que foi criado provém do Senhor, não o mal, mas tudo que é metafísico, tudo que é espiritual, nada foge da criação do Senhor. Então é nesse sentido muito amplo. Mas a palavra do Senhor também nos ajuda a pensar sobre filho, quando se fala de semente. Deus criou Adão para ser o seu administrador, o seu vice-rei, junto com a sua mulher. Ele pecou, Gênesis 3, e aí Deus prometeu uma semente e disse para a serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá
a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, já prefigurando ali no proto-evangelho, no primeiro anúncio das boas novas, que Cristo salvaria a humanidade, ferindo a cabeça da serpente, ou seja, ferindo-a mortalmente, mas ele mesmo, sendo ferido no calcanhar, é um símbolo da cruz, porque não seria uma ferida fatal. Não é dessa forma? A semente da mulher foi prometida. Quando Caim nasceu, certamente Eva pensou: essa é a semente da mulher que vai nos trazer salvação, porque ela disse: adquiri do Senhor um varão, e o nome de Caim significa aquisição. Não foi Caim, ele foi espiritualmente filho, ele foi espiritualmente semente, não de Deus, mas ele foi semente da serpente. E aí formam-se duas linhagens, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Abel é assassinado, como nós sabemos, e essas duas linhagens começam a se desenvolver, e a linhagem piedosa é aquela em que, em determinado momento, quando da época do nascimento de Enos, passa a invocar ao Senhor. Mas a semente de Caim preocupa-se apenas com a parte cultural, mas se esquece da parte do culto. Desenvolvem a ciência, digamos assim, a tecnologia da época, a técnica, a civilização, mas eles se distanciam dos altares. Na palavra do Senhor nós temos poços e altares. Os patriarcas erigiam altares e cavavam poços, mas aquele que servia ao Senhor levantava um altar ao Senhor e cavava um poço para trabalhar, o altar simbolizando o culto e o poço simbolizando a cultura. Mas o povo de Caim passou apenas a cavar poços no sentido amplo, de trabalhar, desenvolver cultura, mas se esqueceu de erigir altares ao Deus verdadeiro. E então, em determinado momento, Gênesis 6, os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, e alguns pensam que são anjos. Me faça uma garapa, como se diz na Bahia, me faça uma garapa. Como é que pode ser anjo? Como é que anjo vai ter relação com alguém sexualmente, se o próprio Jesus falou no Novo Testamento que os anjos não têm sexo? Não está assim no Novo Testamento? É bíblico. O pessoal põe em dúvida até o que Jesus falou. Quem dirá o que eu falo, Na verdade, Jesus disse: não há relação sexual entre os anjos, e nós seremos assim. Por isso é bom aproveitar casamento aqui, Porque no céu é a noiva do Cordeiro e Cristo, o casamento será esse, e glórias ao Senhor por tudo. Mas, meus amados e queridos irmãos, houve aquele consórcio maligno. Os filhos de Deus ali, na verdade, a linhagem piedosa se encantou com as mulheres, e houve uma mistura. E vamos lembrar que muito tempo depois, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, mas ele deu uma sugestão de que o povo se contaminasse com as midianitas, com as moabitas, e nessa mistura houve o pecado. E podemos observar que no Pentateuco, sempre Deus cuida de fazer com que o povo evite a idolatria e a prostituição do passado do Egito, e também a idolatria e a prostituição do futuro em Canaã. Mistura. Não semear semente diferente no mesmo campo, as roupas com tecidos diferentes não podiam. Por quê? Era didática, era algo ilustrado. Eu vou usar uma palavra difícil e vou explicar: pictórico, ou seja, com figura, de forma clara, quase desenhando. Deus estava dizendo: eu não quero mistura, porque eu sou puro, eu sou santo, louvado seja o Senhor para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos, as sementes se misturaram, e o que houve? Não estou falando de questão racial, étnica, eu estou falando de uma linhagem que devia ser piedosa e não imunda. E aí houve violência, e Deus destruiu tudo por meio do dilúvio. Ontem a gente vindo para cá, eu estava no aeroporto ainda, e irmão Moisés mandou uma mensagem dizendo: aqui está chovendo muito, e em Salvador não estava. Aí eu falei com a minha mulher, mandei a mensagem: irmão Moisés está dizendo que está chovendo muito. Aí ela disse: ainda bem que é Moisés e não Noé, porque se fosse Noé, mas Noé não ia dizer isso. Primeiro que eu não ia ter contato com ele, que ele está lá em outra dimensão, e segundo que não vai ter mais dilúvio, irmãos, amém? Graças a Deus. Agora vai ser com fogo, e a igreja não vai passar por isso, graças a Deus. Mas, irmãos, veio o dilúvio e tudo destruiu, porque ele queria uma linhagem piedosa, e aí forma a nação de Israel, a partir de Abraão, Isaque e Jacó, coloca na terra, e ele deu o sacerdócio, ele deu a lei, ele deu o tabernáculo, ele deu depois o templo, ele deu os oráculos por meio dos profetas, mas estava apresentando uma semente, a semente da mulher.
que viria depois. Amã tentou destruir essa semente, mas Deus estava preparando a semente que já existia desde a eternidade. Jesus veio de uma mulher, louvado seja o Senhor, mas Ele é filho de Deus, Ele veio das mais altas nuvens para nos salvar. Ele é a semente da mulher, Ele é o filho de Deus. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, Ele é filho de Deus também porque é concebido pelo Espírito Santo. Está escrito em Lucas 1, né? E será chamado filho de Deus, porque o ente santo que de ti há de nascer. E aí fala da concepção pelo Espírito Santo. Outro dia, visitando uma região histórica de Salvador, e Salvador, cada esquina tem uma história, né? É uma cidade absolutamente referenciada na história. E na porta de uma capela da igreja mais tradicional, a igreja romana, havia ali, a Virgem Maria foi concebida sem pecado, alguma coisa assim. Algo que não está na Bíblia, com todo respeito. Quem foi concebido sem pecado foi Jesus Cristo. E nunca pecou, louvado seja Deus. Ele é o Filho de Deus, né? Quando João Batista estava batizando, ele viu Jesus e ele disse aquilo que a Igreja Católica dizia em latim. As pessoas não entendiam antes do Concílio Vaticano II, da década de 50, 60, e eles falavam amém. O padre dizia de costas para o povo: Agnus Dei que tole peccata mundi. Aí todo mundo diz, eu dava para ser padre, né? Tem uma voz de padre. Aí pensa, vou falar até de novo. Agnus Dei que tole peccata mundi. Bom, Wellington gostou. Amém. Aí o pessoal dizia o quê? Amém. Mas o que eu falei não está errado não. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que isso é para dizer em inglês, em japonês, em latim, em grego, em romeno, em russo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Filho de Deus. É a semente prometida, louvado seja o Senhor. João Batista disse, não sou eu, aleluia, é Ele. Eu vi o Espírito descendo em forma corpórea sobre Ele, louvado seja o Senhor. Jesus foi declarado Filho de Deus no batismo. Quando Ele estava ali, nas águas batismais do Rio Jordão, o Espírito Santo desceu em forma corpórea e veio uma voz do céu, para quem quisesse ouvir, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele foi declarado Filho de Deus no batismo. Jesus também foi até reconhecido como Filho de Deus na tentação. O inimigo, de forma insidiosa, disse, se tu és o Filho de Deus, se tu és, e os demônios, irmãos, até mesmo os demônios antecipavam. Eu estou lendo Marcos com a minha família, e eu vou explicando, né, os versículos, a gente vai conversando, cada um lê uma parte, e a gente vai conversando, culto doméstico, e eu falei, olha a teologia, pastor, na teologia, até os demônios sabem alguma coisa. A Bíblia fala em Tiago, que os demônios creem e estremecem, mas a questão não é apenas um conhecimento teológico, é saber se esse conhecimento é verdadeiro na sua inteireza, e se ele é vivenciado por nós, porque conhecimento descontextualizado tem demais, sim ou não? O inimigo é o pai da mentira e da hermenêutica descontextualizada. Se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo, descontextualizando, trazendo textos isolados. E os demônios diziam, olha, Filho de Deus, vieste para perder-nos ou condenar-nos antes do tempo? E Jesus diz, olha, não é para dizer, sai dele. E Jesus dizia para os seus discípulos não contarem a ninguém, porque ainda não era chegada a sua hora, para ele não morrer num despenhadeiro, jogado de alto a baixo, ou apedrejado, lapidado, era para morrer na cruz. Tinha o tempo certo. Mas eles ficavam sabendo que ele era o Filho de Deus. Eles tinham a concepção, mas não se prostravam perante ele. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, na tentação, então aconteceu isso, e então, progressivamente, a identidade de Jesus como Filho de Deus se revela. Ele mesmo fala que é o Filho de Deus, ele declara que é o Filho de Deus, as suas obras são poderosas, ele curou enfermos, ele tocou em leprosos que ninguém fazia, curou cegos, surdos, coxos, aleijados, a mulher com fluxo de sangue. Lá em Levítico fala sobre todo o cerimonial para purificar alguém que tivesse hemorragia, fluxo de sangue. Jesus Cristo foi e disse, alguém me tocou, porque de mim saiu poder.
de mim saiu virtude, louvado seja o Senhor. Ele limpou aquela mulher na hora. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Disseram em Marcos, acho que é 7,37, ele tudo faz bem. Quem é este? Tudo que ele faz bem feito. Aleluia, cura enfermos, ressuscita mortos, louvado seja o Senhor, porque ele é Deus. Ele não é só um homem divinizado, ele não é um Deus humanizado, ele é Deus. Em Filipenses 2, de 5 a 11, está falando: mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se como servo em semelhança de homens. Ele veio descendo como Deus, não deixou sua divindade, mas deixou a glória. Ele se aniquilou, do grego kenosis, ele se esvaziou, não da sua natureza, não da sua substância, mas da sua glória. E ele veio como homem, não só homem, ele veio como servo, não só servo, ele veio para morrer na cruz. Louvado seja o Senhor. Ele desceu de Deus, ele veio como Deus homem, ele veio como servo ele foi até a cruz, e na cruz ele morreu por mim, ele morreu por nós. Louvado seja o Senhor pelos séculos de séculos. Jesus é lindo. Lá na Bahia, não sei se aqui em São Bernardo tem, de vez em quando alguém grita com voz de tenor: Jesus é lindo, louvado seja o Senhor. Eita Deus maravilhoso, Jesus é bonito, Jesus é perfeito, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Jesus. O nome de Jesus, quando é glorificado, a igreja madura gosta. Quando o homem é glorificado, o povo fica triste. Eu vi em certo lugar do planeta, num estádio, onde houve um evento religioso em que a presença de autoridades era bem-vinda, porque se tratava de uma efeméride, ou seja, uma data importante para a igreja, e os pastores falando, sempre dando glórias a Jesus. Aí aparece um político, com aquele discurso, com todo respeito, ele estava ali no seu papel, mas ele começou a elogiar o líder geral. Não, porque realmente a gente nota que fulano de tal, a sua obra, a sua biografia, o seu currículo. Aí o estádio todo em silêncio, porque o nome de Jesus não estava sendo glorificado. O nome que deve ser elogiado é o de Jesus. Aleluia, Jesus é a presença perfeita, Jesus está aqui, aleluia, aleluia. Jesus é poderoso para salvar, Jesus é meu amigo, Jesus é nosso amigo, Jesus é o alfa e o ômega. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja, louvado seja, louvado seja o Senhor. É Jesus. A mulher disse assim: mas nós esperamos o Messias, que há de vir no último tempo. Aí Jesus disse para ela: eu o sou, eu que falo contigo. Imagina, irmãos, Jesus falando para nós: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Mas tem uma história, Jesus fala isso com o crente todos os dias, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Jesus, meus irmãos, Jesus, a Ele a glória, a Ele o louvor, para sempre. Há um hino tão lindo, certamente a orquestra já deve até ter entoado Aleluia de Handel alguma vez, coral, né? E fala que os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo, baseando em Apocalipse. Os reinos do Senhor, os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre, Irmãos, Jesus foi acusado, e uma das acusações é que Ele era o Filho de Deus. Disseste que é Filho de Deus, queres te tornar igual ao Pai? Sim, não querer se tornar, Ele é igual ao Pai, mas eles reconheceram a sua identidade como alguém que dizia ser o Filho de Deus. Na transfiguração, ali no monte que se reputa como sendo o Monte Tabor, Jesus estava com os discípulos, Pedro, Tiago e João, os mais chegados,
e de repente suas vestes se tornam resplandecentes, e aparece a glória, fala-se de Shekinah, mas é uma palavra hebraica que está na literatura rabínica, mas no Antigo Testamento a palavra é kavod, é uma glória pesada, no bom sentido, algo denso, diante do qual, hoje tem o pessoal do cai, mas na verdade eu não sei diante do que eles estão caindo, porque ali, por exemplo, quando no templo de Salomão a glória do Senhor encheu, o pessoal não ficava de pé, não é porque estava com estripulia, é porque não podia ficar mesmo diante da glória poderosa do Senhor. Quando Daniel estremeceu, quando João caiu aos pés como morto, é porque o númen, a glória, era algo inaudito. Quando o povo no Êxodo viu aquele clangor de trombeta, escuridade, trovões, relâmpago, e o povo disse a Moisés: não fale ele conosco, fale somente contigo, porque não podemos suportar a esse Deus, porque o poder, é 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 o poder de Deus. Meus irmãos, na transfiguração, Jesus falava com Moisés e Elias, e aí, Pedro, olha, está tão bom aqui, vamos fazer uma cabana, para um, para outro, para aquele outro, tal, e aí vai ficar tão gostoso, mas vem a voz do céu: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam a ele. Jesus chamado de filho, de filho, de filho, porque o filho é amado, o filho da viúva de Naim. Vamos lembrar, vem ali o cortejo da morte, com o filho da viúva de Naim, o féretro, as exéquias, o funeral, como queiram chamar, e ali vem o cortejo da morte, a mulher chorando, e o texto diz: o seu filho, o seu único. Como também Abraão ouvira de Deus: entrega a mim o teu filho, o teu único, a quem tu amas. Não é à toa isto, e único ali tem o sentido não só de não ter irmãos, mas é o sentido de ser o querido, porque na verdade Isaac tinha o irmão mais velho, sim ou não? Ismael, mas o único no coração do seu pai, no sentido de predileto, de favorito, de querido, de amado. E então Abraão entrega a Isaac como seu único, mas ali vem, séculos depois, o filho da viúva de Naim, e vem o cortejo diferente, adiante, diante daqueles que estavam chorando morto, vem o cortejo da alegria. Lucas 7, o cortejo da vitória, o cortejo da glória, o cortejo que vem com Jesus, e vem ali Jesus com aquele cortejo: louvado seja o Senhor. O pessoal alegre, porque o cego passou a enxergar, o mudo passou a falar, o surdo passou a ouvir, o morto ali ressuscitou, e vem aquele pessoal, e as palavras dele são palavras de vida eterna, porque Jesus é especial. Aí vem as duas multidões se encontram, e Jesus toca no esquife, e o menino, o rapaz, volta à vida e começa a falar: louvado seja o Senhor pelos séculos dos séculos. Então filho na Bíblia tem a ver com amado. Então Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o amado, ele é eterno. Jesus não foi criado, ele nasceu como homem, filho de Maria, porém ele foi concebido pelo Espírito, e ele é Filho de Deus, porque ele é totalmente identificado com o Pai. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra, o Espírito é outra, 3 pessoas da Trindade. Está claro isso para todos nós, que não somos unicistas, mas somos trinitários. Louvado seja o Senhor, trinitarianos. Mas, amados irmãos, Jesus ainda é o filho que Adão não foi, porque Adão foi criado como filho de Deus. Podemos observar em Lucas, capítulo 3, versículo 38, ele vai falando da genealogia de trás para frente, né? E fulano de Adão, e Adão de Deus. Adão, filho de Deus, mas Adão era para ser nosso pai, nosso ancestral, como referência moral e espiritual. Adão pecou, e todos nós somos herdeiros dele. É interessante que algumas pessoas gostam de dizer: o que é que tem a ver o pecado de Adão com o meu? O que é que eu tenho a ver com ele? Primeiro que isso é cinismo, me permitam dizer, porque quem é pecador não pode abrir a boca para falar uma coisa dessa, porque na sua experiência vive a distância de Deus. Mas mais do que isso, do ponto de vista teológico e filosófico, irmãos, se alguém diz que não pode ter nenhum vínculo, ou não ter parte nenhuma com o pai Adão, com o irmão Adão, com o pecado de Adão, com a desobediência, a transgressão de Adão, então que parte nós temos com a justiça de Cristo, com os méritos de Cristo, com o sofrimento de Cristo,
com a morte vicária, substitutiva e expiatória que purga pecados de Cristo. Se eu não posso aceitar que o pecado de Adão contaminou a minha natureza, como é que eu vou aceitar a doutrina de que a justiça de Cristo é imputada a mim, que sou um terrível pecador? Então, enquanto a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 15, o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, espírito vivificante. Jesus Cristo é aquele que veio resgatar a imagem de Deus em nós. Jesus coloca a imagem de Deus impressa no coração do crente. Jesus é o segundo Adão, o Adão escatológico, o último Adão. Isso não é filosofia, não é teoria, não é uma ideia, não é uma bandeira moral, política, ética, filosófica, é verdade, é a verdade. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, Jesus é o Adão verdadeiro, digamos assim, é o Adão perfeito, né? É o segundo Adão, Adão escatológico, mas ele é o Israel perfeito também. Israel era para ser o primogênito de Deus, anunciando a perfeição de Deus pelos oráculos, sacerdócio, por sua obediência. E nós sabemos isso que em Isaías 5 fala-se de plantar uma vinha, que um homem que plantou uma vinha, e a vinha é um símbolo de Israel. Mas aí, Jesus Cristo, irmãos, de vez em quando o pessoal da Bahia fala, até o pastor presidente lá fala, pastor Valdomiro, pastor Alex gosta de dar uns pulinhos, ele canta, ele prega, ele dá uns pulinhos, eu dou um pulinho, aleluia, de alegria, de saber que aquilo que eu estou falando é verdadeiro, é a minha maneira de dizer que esta verdade é maior do que eu, louvado seja o Senhor. Não há nada, eu leio, irmãos, eu sou formado em Direito há mais de 20 anos, eu leio sobre filosofia, sociologia jurídica, direito, leio muita coisa, mas irmãos, e leio livros de teologia, e sou professor e tudo, mas em toda a minha vida, de 46 anos de idade, eu nunca vi, nem de longe, uma sabedoria que se compare com a sabedoria da palavra do Senhor. Não há. Aí alguém pode dizer, mas eu não tenho muito conhecimento. Irmãos, a palavra do Senhor é como uma árvore, da qual uma pessoa simples pode se alimentar tomando do seu fruto, mas ao mesmo tempo um dendrologista, um especialista em árvore, em planta, pode estudar a vida toda e se abeberar daquele conhecimento e nunca vai esgotar a profundidade da sabedoria que está naquela árvore. Da mesma maneira, eu digo que a palavra de Deus não é uma poça d'água. A palavra de Deus é um oceano. A palavra de Deus está à nossa disposição como oceano, mas a natureza química da água do mar é a mesma natureza da água de um copo d'água. Um homem simples, uma mulher simples, pode se dessedentar, pode tirar a sede com um pouco d'água. É a mesma água que lá no oceano está à disposição para o teólogo nadar, mergulhar. É a água do Senhor, no sentido de que nós devemos buscar progressivamente, paulatinamente, processualmente, a vida toda, a água do que Deus tem para nós, para nos oferecer. Estou sendo claro, irmãos? Meus irmãos, Jesus é o Filho do homem. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem. Porque Daniel viu alguém no céu, um semelhante ao Filho do homem. E esse Filho do homem dá a ideia de alguém que não é da terra, mas vem numa forma humana. É alguém que nos evangelhos é apresentado como um que sofreria, porque o Filho do homem precisa ser entregue nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, etc. Mas o Filho do homem, Jesus Cristo, diz que seria visto à direita de Deus Pai. As características do Filho de Deus são associadas ao Filho do homem. As características do Filho do homem são associadas ao Filho de Deus, de maneira que Filho de Deus e Filho do homem, eles são na verdade uma só e mesma pessoa, Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele veio de lá, Ele é o amado de Deus, Ele foi, quando no Salmo 2, versículo 7, e Hebreus 1,5, Hebreus 5,5, né? Este é o meu Filho amado, hoje te gerei, né? Eu hoje te gerei, gerado como? Ele nasceu ali? Não. Significa, quando se fala ali, por exemplo, quando Ele é ressuscitado dentre os mortos, Ele é declarado publicamente para o cosmos, para as forças espirituais em todo lugar, que Ele é o Filho de Deus. Nós dizemos no direito que há um ato de declaração e um ato de constituição. Por exemplo, quando alguém casa,
Isso é um ato de declaração ou de constituição? Alguém que é formado em direito aí? É um ato de constituição. Por quê? Porque alguém que era solteiro se constituiu casado, sim ou não? Mas era casado, nasceu casado? Não. Constituiu-se, ali os nubentes constituíram-se diante do juiz de paz. Mas alguém que é pai e o juiz, com base numa investigação de paternidade, descobre que é pai biológico mesmo, aquele pai foi declarado ou foi constituído? Foi declarado. Eu não queria usar um exemplo assim para comparar com Jesus, mas eu quero usar a expressão, a ilustração. Ele não foi constituído filho de Deus quando ressuscitou, mas ele foi declarado filho de Deus em poder, como está escrito em Romanos. Ou seja, Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando ele fala todo o poder, é o que está em Colossenses, o pleroma, né? Tudo que era, ele é antes de tudo que existe, tudo subsiste nele e tudo é convergindo nele. Irmãos, Jesus não veio só reconciliar o homem com Deus, o que já é muito. Ele veio reconciliar a natureza consigo mesma. Ele veio trazer o reequilíbrio, tudo convergindo nele. Veja o texto: nele, ele, dele, para ele, louvado seja o Senhor. Jesus é o centro da fé, ele é suficiente. Não é a emoção, não é a tradição, não é a experiência, não é a razão, não é a emoção, não é a tradição, não é a experiência, não é a razão, não é a emoção, não é a tradição, não é a experiência, não é a razão. Nada substitui Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é único. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é melhor que os anjos, lá em Hebreus, melhor que Moisés, lá em Hebreus, melhor que Arão, lá em Hebreus, melhor que o sacerdócio, lá em Hebreus, melhor que o mundo, lá em Hebreus. Jesus é maior. Jesus é o único Filho de Deus, aleluia, unigênito, do grego monogenes. Ele é o Filho amado, ele é o que veio para nos constituir filhos. Ué, como? Por adoção. Romanos, Gálatas. Ele nos deu o Espírito de seu Filho, pelo qual clamamos Abba, que quer dizer Pai. Quem tem filho pequeno aqui sabe. Eles começam a falar, geralmente mãe, né? Ele começa a falar mãe primeiro. É mãe? Mãe, pai. Começa a falar pá, só começa assim, pá, não é? Pá. São palavras fáceis de pronunciar, né? Pá, mã, pá. E aí Abba é uma palavra aramaica que os bebês, é a maneira para reproduzir essa sílaba do bebê. Quando ele fala Abba, que quer dizer pai, Abba, vírgula, pai quer dizer, vocês hoje podem ser crianças como recém-nascidos diante de Deus, dizendo pai, paizinho, papai, né? Louvado seja o Senhor. Nós podemos chamar Deus de pai, porque nós somos filhos de Deus e não filhos do diabo, que Deus nos livre disso. Nós somos filhos de Deus por adoção, porque em João 1,12, ele veio para o que era seu, e os seus o receberam, versículo 11, no 12, mas, conjunção adversativa, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito, a faculdade, a prerrogativa de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por que filhos de Deus? Aí ele não usa nem a palavra ruios do grego, a palavra amplamente usada para Jesus no Novo Testamento, uma palavra para filho, palavra comum, mas ali ele usa tekna, que é teknon, filho, tekna, no plural. É uma ideia de nascido, alguém que nasceu, e ele fala, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A palavra que é usada ali, mas nós somos tekna, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. O filho é herdeiro, o filho se parece, como Paulo diz aos Efésios, para nós imitarmos a Deus como filhos amados. O filho, tem gente que quer ser herdeiro, mas não quer imitar, não é? Eu sou herdeiro, eu sou filho do rei, mas não imita o pai. O filho não é só para ser herdeiro, não. O filho é para imitar o pai. Meus filhos me imitam, graças a Deus. Que bom que eles me imitam, né? O mais novo diz que quer fazer direito e teologia, as mesmas áreas do pai. Olha que mistério profundo. Não é obrigado também o filho fazer a mesma coisa que o pai estudou. Mas os filhos, por exemplo, minha filha de 18 anos, ela se parece muito comigo no temperamento. Fisicamente é a mãe, mas assim, pelo menos alguma coisa tinha que parecer comigo, né? Então, pelo menos o temperamento, até os defeitos, ela papai, meu Deus,
o Senhor só passou para mim doença e defeito. Brincadeira, eu não falo isso não. Mas assim, nas brincadeiras, papai, eu tenho isso, o Senhor também, ai meu Deus. Só que aí um dia, ela foi dizendo, eu sou assim, assim, assim. Eu falei, eu também. E eu sou assim, ela, eu também. Irmãos, umas 4 ou 5 coisas encarrilhadas que eu era parecido com ela. E ela parecida comigo. Eu falei, eu estou assustado. Meu Deus, sou eu em forma de garota, de 15, 16, 17 anos, né? Não sei quando foi essa conversa. Mas repare, você que pensou um dia, eu nunca vou parecer com Jesus, que eu sou tão terrível. Irmão, o poder de Deus para nos transformar em filhos dele, parecidos com ele. Eu não sou gente boa não, mas Jesus me salvou, eu sou crente. Irmãos, tudo é no Filho. Ele é o Israel que deu certo, por isso ele diz, eu sou a videira verdadeira. Aquela vinha pecou, aquela vinha falhou, mas eu sou a videira, eu sou a plantação verdadeira, louvado seja o Senhor. Ele é a vinha que deu certo. Jesus é o Adão que deu certo, Israel que deu certo. Ele é o Filho, irmão, amado, enviado. Todas essas ideias no Novo Testamento estão ligadas a Filho, amado, enviado, declarado, sacrificado, sacerdote eterno, lá em Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque, imago Dei do latim, imagem de Deus, cerne do Evangelho. A Bíblia fala, o Evangelho do seu Filho, o Evangelho é do Filho. Fala na Bíblia, credes em Deus, crede também em mim. Credes no indicativo, no modo indicativo, vós credes em Deus, crede no imperativo em mim. Esse é importante aí, credes em Deus, crede também em mim. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Louvado seja o Senhor. Ele diz, a vida eterna é esta, falando com o Pai, que creio em ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja Deus. Ele é o enviado, é o amado, é o declarado, é o sacrificado, é o sacerdote eterno, a imagem de Deus. Sendo o Evangelho era para crer nele. Quem crê nele tem a vida, quem não crê não tem a vida. Quem crê nele chega ao Pai, quem não crê não chega ao Pai. Quem confessa a ele será confessado por ele lá na glória. Quem não confessar será envergonhado para sempre. É para permanecer nele. É para permanecer na doutrina, é para permanecer no Senhor e não ultrapassar a doutrina de Cristo. A vida eterna é concedida nele. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a vida eterna é esta, que creiam em Jesus Cristo como Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. A comunhão perfeita, disse João, 1 João, eu escrevo isto para que tenhais comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O reino eterno é do Filho. Irmãos, o reino eterno é do Filho. O reino será entregue a Ele. O reino será dele pelos séculos dos séculos. Quando nós falarmos aqui de Jesus como Senhor, amanhã pela manhã, se Deus permitir, falaremos mais disso. Mas repare, olhando para a parte da salvação, ele fala de redenção no versículo 14. O que é redenção? É resgate de alguém que é escravo, e alguém paga o preço e o alforria. Remissão de pecados, versículo 14 é perdão. No versículo 20, havendo feito a paz pelo seu sangue. Tem gente que prega, alguns pregadores em algum lugar do planeta, que pensam que Jesus pagou o preço a Satanás. Me façam uma garapa, e pagar preço a Satanás? O preço foi pago porque o débito do pecado estava ali por quitar, mas está escrito que ele pegou aquele título de crédito, aquela letra de câmbio, digamos, aquela nota promissória, aquela cédula, e cravou na cruz, expondo as potestades ao vitupério. Louvado seja Deus, porque foi Deus que exigiu. Deus é justo e alguém tinha que pagar pelo pecado, e Ele é bom e amoroso, e esse alguém não fui eu, nem foram os irmãos. A cruz é uma equação matemática, amor mais justiça é igual a cruz. O paradoxo do amor e da justiça se encontrando, não sou eu que estou inventando, um salmo diz, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Louvado seja o Senhor. Quando isso aconteceu, pastor Alex? Na cruz, na cruz, na cruz. Porque todo o pecado precisa ser expurgado, mas não fui eu condenado, não fomos nós. Jesus pagou, cumpriu, pagou o débito, apagou a transgressão pelo seu sangue. Irmãos, Jesus é o mediador, é o intercessor, é o ungido de Deus, é o Salvador, é o Cordeiro de Deus, é o advogado, é o Consolador.
E aqui, para caminhar para o final, a salvação tem vários nomes, né? Justificação, regeneração, etc. Eu vou falar de problemas que nós tínhamos e que Jesus resolveu ou está no processo da resolução conforme o seu plano. Isso aqui envolve o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. A salvação envolve o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Nós tínhamos culpa e condenação. A salvação, nesse caso, é justificação. Nós tínhamos a velha natureza. A salvação atende aí por regeneração. Nós tínhamos imundície moral e espiritual. Ele nos dá santificação posicional, posição de santo, purificação e lavagem. Nós tínhamos ilegitimidade diante de Deus. Ele nos dá a adoção de filhos. Nós tínhamos escravidão. Ele nos dá a redenção, libertação. Nós tínhamos o débito. Ele dá remissão, que é perdão. Nós tínhamos inimizade contra Deus. Ele nos dá reconciliação. Nós tínhamos morte, distanciamento. Ele nos dá vivificação. Nós tínhamos uma destinação à ira, Ele nos dá então livramento ou salvação. Nós tínhamos incapacidade contra o pecado, Ele nos dá o processo de santificação. Nós temos a corruptibilidade, Ele nos dará a glorificação. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu quero aproveitar que o pastor me deu alguns minutos e vou fazer o seguinte: eu preciso fazer duas coisas, pastor. Uma é ele dar um presente, que está aqui, e outra é cantar um hino, o senhor permite? Em razão do fato de que nós temos aqui organizado o tempo dessa forma, e eu vou cessar com a palestra agora, e já concluí o que precisava, e a gente vai amanhã, se Deus permitir, dar continuidade. Amém? Mas eu queria convidar os irmãos, eu não posso perder essa oportunidade não, irmãos, de cantar o hino 88. E essa igreja canta ainda a harpa que eu ouvi dizer, né? Cantaram aqui muito bem, acompanhando os irmãos. Aliás, o nosso irmão que cantou, irmão Alceu Pires, é isso? Cantou um hino do seu repertório de forma linda. Querem levar ele lá para Salvador. E que forma maravilhosa de cantar, né? E aqui eu vou cantar e depois vou entregar ao pastor um presente e vou concluir minha participação. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver.
Meus irmãos, pastor Sérgio, nós vamos cantar na glória. E louvar a Deus no céu não vai ser nada diferente para o crente. Louvar a Deus não vai ser nada estranho para o crente. Agora vai ser perfeito. Aqui já é lindo, já é glorioso, já é maravilhoso. Mas no céu, irmãos, quando nós entrarmos ali, quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, aleluia, 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 oh glória. E Jesus na frente, Jesus, Jesus, Jesus. Nós vamos cantar o hino da vitória. Os irmãos lá de Guaxupé, os irmãos de Guanambi, os irmãos da Bahia ali, especialmente de Salvador, Guanambi é Bahia também, mas os irmãos de Belo Horizonte, os irmãos de São Bernardo do Campo, os irmãos lá do Japão, e em Moscou, na Rússia, em qualquer lugar, de toda a tribo, língua, povo e nação, e todos nós ali, irmãos, ali todos nós, e nós vamos cantar. Não é bom ouvir a orquestra? Não é bom ouvir uma cantata, um coral bonito, não é? Não é? Não é? Mas nós vamos cantar o hino da vitória, e estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, eu quero finalizar minha participação hoje à noite, dizendo para os irmãos, trouxe aqui um presente para o pastor, eu gostaria de trazer para todos, mas não é possível, eu trouxe para o pastor Sérgio, o anjo da igreja, o meu livro, O Reino que Não Será Destruído, estudos elementares no livro do profeta Daniel. Eu comentei parágrafo por parágrafo. O irmão Moisés, que congrega aqui, Moisés Santos, ele já leu o livro pode certamente falar sobre. Nós temos aí alguns livros para vender por R$30. Isso é preço para São Bernardo, que no site é R$36,90, mas aqui é só 36. É só 30, desculpa, só 30. Só 30. Lá é R$36,90, aqui é 30. Então os irmãos podem adquirir. Não vou pedir para ninguém correr, porque eu não vou ficar mandando ninguém correr, não, né? Os irmãos passam com calma, se quiserem, dêem uma olhada. E eu trouxe aqui uma dedicatória ao pastor Sérgio Bernardes, com elevada estima e desejo de que este livro possa ser útil às suas reflexões teológicas e à edificação espiritual. Em Cristo, pastor Alex Esteves, São Bernardo do Campo, 12 de janeiro de 2024. Eu já estou com vontade de ficar aqui, viu, irmãos? Mas eu vou entregar logo para ele. Amém, meus amados? Vamos posicionar em pé, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa que ouvimos da parte do Senhor. Jesus, 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 amém!